A simples mulher que cuidou do milionário negro descobre segredo que nunca contou. Mariana estava em um dia sombrio de outono em São Paulo, quando recebeu a notícia que mudaria sua vida. A crise havia batido à sua porta e, como muitos, ela perdeu o emprego. Desempregada, angustiada e com as contas acumulando na mesa, aceitou um trabalho que parecia simples: cuidar de seu Antônio, um idoso em Ribeirão Preto. Afinal, era o que restava. Com a alma pesada, deixou a cidade atrás de oportunidades, mas algo nela pulsava de esperança. Ao chegar à casa de seu Antônio, uma mansão com janelas enormes, uma chaminé esculpida e um jardim cheio de flores raras, Mariana sentiu um misto de insegurança e curiosidade. Seus olhos desfiaram a imagem do idoso sentado na poltrona de couro, com um olhar profundo e uma curva discreta nos lábios. Ele não era um aposentado qualquer. Havia algo em sua presença que a tensionava. Como ele a analisava. Cada movimento seu, desde como levantava a xícara de chá até as pequenas pausas na conversa, fazia seu estômago revirar. Havia um enigma naquela figura. Com o tempo, as tarefas diárias tornaram-se mais do que simples obrigações. Eram interações com um homem que, mesmo em seus primeiros dias, revelava pequenas camadas de uma vida não convencional. Em uma de suas conversas, Mariana perguntou sobre a vida dele. Ele sorriu, mas a resposta veio envolta em mistério. Palavras sobre viagens, negócios e escolhas estranhas iluminaram a conversa apenas por instantes, antes que o olhar de seu Antônio se tornasse distante, como se olhasse para um passado mais sombrio. Mariana sentiu uma conexão crescente, mas havia algo que a intrigava. Por que um homem aparentemente comum, que tinha tudo o que precisava, estaria buscando cuidadores? O tio incomodava. Ela começou a investigar, conversar com os vizinhos e notar detalhes no comportamento do idoso. Talvez ele não fosse apenas o aposentado, mas sim alguém que escondia um segredo profundo. Uma noite, enquanto organiza a sala, Mariana encontrou um documento antigo jogado sobre a mesa. Um logotipo de um grande banco. Um nome familiar que ecoava na televisão. O coração dela disparou. Era impossível. Seu Antônio era o presidente daquele banco. A ficha caiu. Ele estava ali, cercado de pessoas que não sabiam quem ele realmente era, testando suas cuidadoras, buscando alguém que realmente se importasse. Mas por quê? As semanas passaram e um novo desafio se instalou. News sobre crises econômicas e pressões disputavam o espaço das manchetes. Seu Antônio estava dando passos decisivos e Mariana, agora envolvida na vida dele, via-se confrontada com escolhas éticas que nunca imaginou enfrentar. O que fazer quando você se importa com um homem que pode ser a chave para a recuperação de uma instituição? Mas que carrega uma parte obscura de seu passado? No clímax dessa nova realidade, um rival do passado de seu Antônio apareceu. Numa noite tensa, enquanto discutiam negócios, algo em seu olhar revelou uma nova camada de perigo. Era um aviso. O segredo sombrio de seu Antônio, ligado a escândalos financeiros e decisões duvidosas, poderia custar mais do que suas convicções. Mariana estava em um ponto crítico. A linha entre ajudar ou se afastar estava mais tênue do que nunca. E quando um passado obscuro finalmente veio à tona, a vida de todos, inclusive a dela,
estava prestes a mudar para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No momento em que a tensão pairava no ar, com Mariana presa entre o desejo de ajudar e o medo do que poderia descobrir, a noite foi interrompida por um barulho ensurdecedor. Um estrondo do lado de fora fez as janelas tremerem. O coração de Mariana disparou. Seria um acidente? Um momento depois, a porta da mansão foi arrombada. Figuras encapuzadas invadiram o espaço, sombrias como sombras na luz da lua. O medo a paralisou. Mariana se escondeu atrás do sofá, observando tudo. Seu Antônio, em uma fração de segundo, se transformou. O homem tranquilo e enigmático agora se erguia como uma fortaleza, os olhos frios, a postura rígida. Era um contraste gritante. Vocês não têm nada aqui que eu já não conheça! Gritou seu Antônio, sua voz forte ressonando pelo ambiente. As figuras hesitaram apenas um instante. Então um deles avançou, mostrando um papel. Sabe onde estamos, Antônio? Entregue o que temos, ou isso vai acabar mal. Mariana prendeu a respiração. O que estava acontecendo? Quem eram esses homens? Seu Antônio não era apenas um idoso. Ele estava cercado por segredos perigosos. Um dos intrusos se virou e a luz da lua iluminou seu rosto. Ela reconheceu. Era um antigo colega de trabalho de seu Antônio. Alguém que ela tinha visto nas notícias como parte de um escândalo financeiro colossal. O passado sombrio que ele tentava esconder agora estava à vista. Você prometeu que não falaria sobre isso? O homem continuou, seu tom carregado de raiva. Mas sua carta... Você sabe que isso pode destruí-lo e vai nos destruir também. Mariana, ainda escondida, sentiu o mundo desabar. O que seu Antônio realmente fez? O homem com quem ela tinha construído uma conexão estava envolvido em algo diabólico. Enquanto pensava nisso, um grito estridente ecoou pela casa. Um dos invasores havia atacado seu Antônio. E a cena virou um caos. Mariana não pôde se conter. Uma onda de coragem a invadiu. E ela se lançou para a frente. Pare! Gritou, esperando que sua voz abalasse a tensão. Os olhares se voltaram para ela, olhando com desprezo, mas também com surpresa. O intruso, que havia reconhecido a presença de Mariana, ficou em silêncio. Um misto de raiva e confusão estampada no rosto. Você também nem deve saber, ele rosnou, antes de se voltar para seu Antônio novamente. A adrenalina subiu. Mariana jogou-se na frente do homem que considerava seu amigo. Eu não vou deixar que você machuque ele. Tinha certeza de que essa decisão poderia custar sua vida, mas também era a única coisa que poderia fazer neste momento. A cena travou e a tensão se arrastou como um fardo. Foi nesse instante que o celular de seu Antônio começou a vibrar, ecoando pela sala. O que estava acontecendo? A mensagem que chegou era clara e estava marcada em negrito. O acordo precisa ser selado até meia-noite. É agora ou nunca. Você sabe do que sou capaz. Mariana não conseguia acreditar. O que isso significava? As paredes da mansão pareciam estar se fechando. Seu Antônio estava prestes a fazer uma escolha entre salvar a vida que conhecia
ou se entregar a um abismo ainda mais profundo. O olhar que ele lançou a Mariana foi de pura desolação, um pedido silencioso para que a verdade não viesse à tona. Poderia ser o último momento em que ela o veria como o homem que conhecia. A linha entre proteger aquele que agora avistava como um estranho e confiar nele estava se desfazendo. Uma explosão de sirenes cortou a noite. A polícia estava a caminho. O que acontecerá agora? A vida de todos estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. E Mariana se questionava até onde isso iria levá-la. Os segredos iriam se revelar. E o que ela pensava ser uma simples tarefa de cuidar poderia se transformar em algo muito mais sombrio. Mariana sentiu o coração acelerar, como um tambor. As sirenes se aproximavam, pulsando na noite. Mas dentro da mansão, a tensão era pura. Seu Antônio olhou para os invasores e depois para ela, um mar de emoções em seus olhos. Mas antes que pudesse reagir, tudo mudou. Uma explosão repentina sacudiu o ambiente. A porta da frente, que antes parecia sólida, estourou em pedaços, revelando um grupo de policiais armados. Mariana não sabia se chorava ou gritava. O caos tomou conta do espaço. Policiais invadiram, gritando ordens, e os intrusos foram pegos de surpresa. Um deles gritou enquanto se lançava na direção de uma janela. Mas os policiais foram mais rápidos. Um som abafado de luta ecoou. E Mariana se encolheu atrás do sofá, a visão turva como medo. Mas seu Antônio estava de pé, agora mais do que nunca rejuvenescido. Fiquem todos onde estão. Uma voz forte ordenou. Era uma policial com uma presença que exigia respeito. Ela avaliou a situação em um instante e seus olhos, desgastados pelo tempo, pousaram em Mariana. Você está bem? Mariana acenou, engolindo o pânico. Mas o foco logo voltou a seu Antônio. Antônio, você está sob investigação. Precisamos falar agora, disse a policial enquanto colocava algemas em um dos invasores que tentara escapar. Nesse momento, tudo ficou claro. A vida pacata do homem que Mariana achava que conhecia estava mergulhada em gravidade. Foi então que o celular de seu Antônio vibrou novamente, desta vez rompendo o ar denso de tensão. Ele olhou para a tela e a cor de seu rosto mudou. Mariana não conseguia desvencilhar o olhar. Aquela mensagem, o que poderia ser tão urgente para necessitar de uma resposta? Quem mandou isso? Ele sussurrou, quase sem som. A policial, ao ouvir, franziu a testa. Você já tem muitas explicações a dar, Antônio. Agora não é hora de segredos. E então, a mensagem chegou a Mariana. Um relance no celular do velho revelou um nome. Helena. Seu Antônio não a mencionara antes. Helena. Essa não era uma lembrança qualquer. Era o nome da esposa de seu Antônio. Aquela que havia desaparecido anos atrás, envolta em rumores e mistérios. Mãe! Um grito ecoou em sua mente. Uma lembrança adormecida despertou. Como ela pode estar ligada a tudo isso? Você a conhece? Perguntou a policial, a voz firme, rasgando os pensamentos de Mariana. Sem saber como responder, ela assentiu. Não pode ser, ela está. Você não faz ideia do que está acontecendo, Mariana. O passado de Antônio é mais sombrio do que você imagina, disse a policial, virando-se para o idoso. Por que você nunca contou? As palavras cortaram a noite como um grito de socorro. Mariana estava no centro de algo muito maior do que uma simples tarefa de cuidar.
As paredes pareciam se fechar enquanto a verdade começava a se desdobrar diante dela. Os olhos de Antônio estavam cheios de desespero e raiva. Você não entende. Eu fiz o que tinha que fazer. E naquela fração de segundo, a última peça do quebra-cabeça caiu. O mistério de Helena, o passado obscuro, as decisões, tudo estava entrelaçado em uma rede de mentiras. Mariana sentiu seu mundo desmoronar. Era fácil confiar em seu Antônio, mas agora, quem ele realmente era? As sirenes continuavam a tocar, mas tudo o que poderia ser um resgate tornou-se uma revelação. Quando Mariana olhou mais uma vez para a policial, notou uma marca em seu pescoço que lhe era familiar. Era o mesmo brasão que o seu Antônio usara em uma antiga foto que uma vez viu. O que isso significava? A pergunta a consumiu. Todas as certezas que sustentavam seu relacionamento estavam prestes a ser desmanteladas. As conexões estavam se formando, mas a segurança que sentia se esvaía. O que mais ela não sabia? A vida que ela conheceu estava prestes a mudar radicalmente. E Mariana não tinha como prever o que viria a seguir. Mariana estava prestes a desmoronar sob a pressão. A revelação do passado de seu Antônio a atingiu como um soco no estômago. E enquanto a policial a olhava com um misto de compaixão e firmeza, o ambiente tomou um rumo ainda mais sombrio. O celular de seu Antônio vibrou novamente. Mas essa mensagem fez o tempo parecer parar. Mariana, eu não queria que você soubesse tudo isso. Ele balbuciou. A voz dele estava trêmula, como se estivesse à beira de um colapso. As paredes da mansão pareciam se fechar em torno deles. E Mariana sentiu a necessidade de... Helena! Eu fiz o que tinha que fazer! Foi então que a policial adiantou-se, sua mão firme descansando na arma. Antônio, você não pode continuar escondendo isso. A verdade vai sair mais cedo ou mais tarde. E se precisar, abriremos todos os arquivos. Mariana queria entender, mas tudo parecia confuso. Ela olhou para seu Antônio, para o homem que parecia tão distinto de tudo que ela ouvirá. Ele tinha jogado uma bomba em sua vida. E agora ela se via perdida em um labirinto de segredos. De repente, um estrondo ecoou. A porta de trás se abriu violentamente e mais policiais entraram, trazendo uma onda de tensão imensa. Mas não eram apenas agentes normais. Era o SWAT. Consciências conectadas na mesma batida à pressa. Mariana percebeu que tinha algo. Sério, talvez até algo mortal prestes a se desenrolar. Antônio, sabemos que você tem algo escondido, gritou uma das líderes, com uma voz de comando. A situação só pode piorar para você. Agora, onde está? Estamos aqui para pegar o que é nosso. Mariana não conseguia compreender. O que esse algo poderia ser? Não era apenas sobre escândalos financeiros. Era algo muito mais profundo. Então, como um relâmpago cortando o céu, a policial que liderava a operação olhou para Mariana e, em meio ao caos, fez uma pergunta que a paralisou. Você se lembra de quando a Helena desapareceu? O que você realmente sabe sobre ela? O coração de Mariana disparou. As memórias voltaram à tona. Os sussurros, os olhos temerosos, a maneira como as pessoas falavam da esposa desaparecida. Ela não sabia muito, mas suas lembranças estavam entrelaçadas com algo que ela não conseguia decifrar. Então, o impensável aconteceu. Um dos homens encapuzados, que até então estava imobilizado, se virou e retirou a máscara. Era um rosto conhecido.
Era um dos agricultores da vizinhança, o qual sabia que estava sempre com problemas. Levou tudo de nós, Antônio. O que você fez com a Helena foi imperdoável. O choque percorreu o corpo de Mariana, enquanto cada palavra do fazendeiro ecoava como uma sentença. As peças começaram a se encaixar. Helena não era uma simples esposa perdida. Havia um irreversível vínculo entre ela e tudo o que estava acontecendo. Olhando ao redor, os olhares de todos refletiam a mesma confusão. Como ele podia ter dificuldade em esconder uma parte tão vital de sua vida? A tensão estava nas alturas. O fazendeiro sacou uma arma, tomando todos de surpresa. Vá falar a verdade. Não fique em silêncio, Antônio. Sua hora está chegando. E ali, no auge da confusão, a policial mais firme gritou: ninguém se mova! Agora! As sirenes da polícia pareciam aumentar, mas Mariana estava paralisada, o medo entranhando seus ossos. Aquele momento poderia ser a última chance de Antônio, a última oportunidade de Mariana para entender quem realmente era o homem pelo qual começou a se importar. O que ela esperava? O que mais poderia ser revelado? As perguntas a atacavam como flechas, cada uma mais cortante que a outra. E enquanto o caos se desenrolava, Mariana percebeu que, independentemente do que se passasse, sua vida nunca mais seria a mesma. O mistério de Helena e o verdadeiro caráter de seu Antônio estavam prestes a emergir em tons que ela nunca poderia imaginar. Mariana estava paralisada, o coração disparado. Ela não conseguia processar tudo. O fazendeiro com a arma na mão, a policial gritando e seu Antônio em silêncio, como se estivesse esperando uma tempestade. "E que você fez com Helena?" repetia o fazendeiro, cada palavra carregada de dor e rancor. A tensão explodia em cada canto da sala, e o clima pesado quase podia ser cortado com uma faca. "Eu não fiz nada", Antônio respondeu, mas sua voz soava menos convincente do que gostaria. Mariana olhou nos olhos dele, buscando alguma verdade, algo que justificasse o caos em que estavam. Mas a confusão dominou sua mente, e cada vez mais a imagem do homem que pensou conhecer se desfazia como fumaça. "Pare!" A policial avançou, tentando direcionar a situação. Mas o fazendeiro, consumido pela revolta, não ia recuar. "Você acha que vai sair impune? Você destruiu vidas, Antônio." E em um movimento inesperado, ele apontou a arma para o idoso, os olhos chamejantes de raiva. O medo tomou conta de Mariana, e tudo ao redor parecia girar. Então, a cena tomou um rumo ainda mais inesperado. De repente, uma mulher surgiu detrás de um dos policiais. Era uma jovem, com cabelos desgrenhados e olhos determinados. "Parem! Eu sou Helena!" O murmúrio da multidão soou como um rugido ensurdecedor. Mariana ficou sem palavras. Como? Helena estava ali? Era insistente e tempestuosa, uma força da natureza que trouxe luz à escuridão. As expressões mudaram. Todos viraram o rosto. Os olhares se cruzaram em choque. Antônio ficou paralisado, como se um fantasma retornasse para assombrá-lo. "Você não pode estar aqui!" ele sussurrou, o desespero transparecendo em sua voz. A policial, atenta, aproveitou a confusão. "Helena, o que você está fazendo? Você corre perigo!" Mariana sentiu o chão desmoronar. Ela tinha passado semanas tentando entender o passado de Antônio.
E agora, tudo ficava mais confuso. No entanto, uma coisa estava clara. As relações eram mais complicadas do que parecia. Como um novelo emaranhado. Helena estava ali, mas por que tinha ficado desaparecida? O que realmente tinha acontecido? Levava consigo segredos pesados que poderiam esmagá-los a todos. Então, numa explosão de som e luz, algo estourou fora da mansão, selando o destino daquele confronto e fazendo o chão tremer sob seus pés. Um truque ou o sinal de que o tempo estava se esgotando. A mulher olhou nos olhos de Antônio e o entendimento disparou entre eles, como uma conversa não dita. Você precisa me ouvir, ela disse, a voz trêmula, mas cheia de determinação. Não é o que você pensa. Ninguém pode morrer hoje, não assim. Naquele instante, o caos sumiu momentaneamente. Todos pararam para ouvir. Como assim? O que Helena sabia que a tornava tão importante? Mariana estava presa entre o presente e o passado, entre o homem que cuidava, aquele que a intrigava e a jovem que havia desaparecido. O que significava tudo isso? O shriek de sirenes das viaturas da polícia ecoava ao fundo, enquanto as revelações se aglomeravam em sua mente. Como se o destino de todos estivesse entrelaçado por uma linha tênue de mentiras e verdades ocultas. Então, Mariana tomou a decisão que poderia mudar tudo. Espere. Se Helena é quem diz ser, o que mais você está escondendo, Antônio? O que mais está em jogo aqui? A sala ficou em silêncio e o peso da pergunta pairou no ar como uma tempestade prestes a se romper. Os olhares, então, se voltaram para Antônio e o único som que restava era o ecoar daquela simples, mas devastadora verdade. A tensão se intensificou e Mariana percebeu que o mundo que conhecera agonizava. O que mais poderia ser revelado nessa noite? O que aconteceria quando toda a verdade viesse à tona? Helena e Antônio estavam ligados por correntes invisíveis e Mariana estava prestes a descobrir que tudo o que sabia até ali era apenas a ponta do iceberg. Mariana estava paralisada, o coração disparado. Ela não conseguia processar tudo. O fazendeiro com a arma na mão, Helena se apresentando e seu Antônio em silêncio, como se tudo tivesse sido revelado em um instante. O que você fez com Helena? Ecoou mais uma vez. E Mariana sentiu as paredes da mansão se fecharem ao seu redor. Eu não fiz nada! Antônio tentou defender-se, mas a hesitação em sua voz a deixou em dúvida. As palavras escapavam dele como se não tivesse certeza do que estava dizendo, e isso a assustava. Helena avançou, olhos ardendo de emoções contidas. Antônio, você precisa explicar. O que houve realmente? Sua voz tremia. Mas havia uma força por trás dela. Mariana estava absorvendo tudo, tentando entender o que acontecia. O que mais Antônio havia escondido? O que você sabe, Helena? O fazendeiro pressionou, ainda com a arma erguida. Fale, ou vou fazer você falar. Mariana sentiu um semblante de pânico, tomando conta de seus sentidos. A tensão era palpável. Como um fio prestes a romper. Então, como se o tempo tivesse parado, Helena soltou uma frase que drenou a adrenalina da sala. Antônio, você não é o homem que eu pensei que conhecia. E vou provar isso. Os olhares se concentraram nela, e o que parecia ser uma promessa tornou-se uma ameaça. Mariana
sentiu uma onda de frio correr pela espinha. O que quer que estivesse prestes a ser revelado mudaria tudo. Ninguém precisa se machucar. Por favor. Antônio implorou, seus olhos saltando entre os rostos tensos ao seu redor. Mas era tarde demais. A confusão estava formada e todos queriam respostas. Você não tem coragem de olhar para o que fez, Antônio. A acusação de Helena cortou o ar. Por você, vidas foram destruídas. E eu sou a prova viva. Mariana ficou em choque. O que ela estava dizendo? A verdade parecia estar flutuando em um limbo entre eles. Cale-se! O fazendeiro gritou, mas já não sabia em quem direcionar sua perda de controle. E nesse momento de tensão, um estalo ecoou. A porta explosivamente se abriu e 2 agentes da polícia entraram, armas em punho, prontos para a ação. Todos no chão! Uma das policiais gritou, e a multidão se dispersou, como folhas ao vento. A presença da polícia jogou água na fogueira emocional, mas não trouxe a calma. O fazendeiro hesitou, sua raiva substituída por confusão. Helena, o que você está fazendo aqui? Uma das policiais, com um olhar intenso, reconheceu a jovem. O tom dela era menos ameaçador, mas parecia alarmada ao mesmo tempo. Você não deve estar envolvida nisso! Mariana não sabia se estava passando por um pesadelo. Todos, no fundo, estavam esperando por respostas, mas a única coisa que se ouvia era o elétrico zumbido do celular de Antônio novamente. Ele olhou para a tela, o rosto pálido como um fantasma. Não, não pode ser ela. Quem? Mariana mal conseguia conter a inquietação. Então, como uma bomba prestes a estourar, ele revelou. É a nossa filha. A nossa filha sumiu. Mas o que você não sabe? Helena. A voz dele falhou. Ela está viva. O mundo de Mariana girou. Sua filha? O que está acontecendo aqui? A declaração e a revelação como um soco no estômago. A identidade de Antônio foi transformada de um enigma para um labirinto de segredos. Mariana não conseguia processar. Como a filha havia se perdido. E Helena, a esposa desaparecida, sobre quem Antônio nunca falara, agora estava ali, atacando diretamente seu mundo. As sirenes da polícia cortavam o ar como um lamento. Aquela noite não era mais sobre um simples trabalho. Era uma redoma de mentiras, de vidas interligadas, revelando um desfecho que jamais poderiam ter antecipado. O que mais você esconde, Antônio? O que mais? O questionamento saiu dela como um grito, ecoando nas paredes daquela mansão que agora parecia um labirinto de horrores. E enquanto a verdade começava a se definir em sombras e luz, Mariana sabia que havia muito mais em jogo. O que Antônio realmente era? O que aconteceria com todos eles? O futuro estava em suspenso e as respostas estavam cada vez mais distantes. Mariana estava paralisada, o coração disparado. Ela não conseguia processar tudo. O fazendeiro com a arma na mão, Helena se apresentando e seu Antônio em silêncio, como se tudo tivesse sido revelado em um instante. O que você fez com Helena? Ecoou mais uma. Você precisa explicar o que houve. O que eu... Antônio, você precisa explicar o que houve. O que começou. Sua voz tremia, mas havia uma força por trás dela. Mariana estava absorvendo tudo, tentando entender o que acontecia. O que mais Antônio havia escondido? O que você sabe, Helena? O fazendeiro pressionou, ainda com a arma erguida.
Fale ou vou fazer você falar! Mariana sentiu um semblante de pânico tomando conta de seus sentidos. A tensão era palpável, como um fio prestes a romper. Então, como se o tempo tivesse parado, Helena soltou uma frase que drenou a adrenalina da sala. Antônio, você não é o homem que eu pensei que conhecia. E vou provar isso. Os olhares se concentraram nela, e o que parecia ser uma promessa tornou-se uma ameaça. Mariana sentiu uma onda de frio correr pela espinha. O que quer que estivesse prestes a ser revelado mudaria tudo. Ninguém precisa se machucar, por favor! Antônio implorou, seus olhos saltando entre os rostos tensos ao seu redor. Mas era tarde demais. A confusão estava formada e todos queriam respostas. Você não tem coragem de olhar para o que fez, Antônio. A acusação de Helena cortou o ar. Por você, vidas foram destruídas e eu sou a prova viva. Mariana ficou em choque. O que ela estava dizendo? A verdade parecia estar flutuando em um limbo entre eles. Cale-se! O fazendeiro gritou, mas já não sabia em quem direcionar sua perda de controle. E nesse momento de tensão, um estalo ecoou. A porta explosivamente se abriu e 2 agentes da polícia entraram, armas em punho, prontos para a ação. Todos no chão! Uma das policiais gritou e a multidão se dispersou, como folhas ao vento. A presença da polícia jogou água na fogueira emocional, mas não trouxe a calma. O fazendeiro hesitou, sua raiva substituída por confusão. Helena! O que você está fazendo aqui? Uma das policiais, com um olhar intenso, reconheceu a jovem. O tom dela era menos ameaçador, mas parecia alarmada ao mesmo tempo. Você não deve estar envolvida nisso. Mariana não sabia se estava passando por um pesadelo. Todos, no fundo, estavam esperando por respostas. Mas a única coisa que se ouvia era o elétrico zumbido do celular de Antônio novamente. Ele olhou para a tela, o rosto pálido como um fantasma. Não pode ser ela. Quem? Mariana mal conseguia conter a inquietação. Então, como uma bomba prestes a estourar, ele revelou. É a nossa filha! A nossa filha sumiu! Mas o que você não sabe... Helena! A voz dele falhou. Ela está viva! O mundo de Mariana girou. Sua filha? O que está acontecendo aqui? A declaração e a revelação como um soco no estômago. A identidade de Antônio foi transformada de um enigma para um labirinto de segredos. Mariana não conseguia processar como a filha havia se perdido. E Helena, a esposa desaparecida sobre quem Antônio nunca falara, agora estava ali, atacando diretamente seu mundo. As sirenes da polícia cortavam o ar como um lamento. Aquela noite não era mais sobre um simples trabalho. Era uma redoma de mentiras, de vidas interligadas, revelando um desfecho que jamais poderiam ter antecipado. O que mais você esconde, Antônio? O que mais? O questionamento saiu dela como um grito, ecoando nas paredes daquela mansão, que agora parecia um labirinto de horrores. Então, de repente, um flash de lembrança iluminou a mente de Mariana. Ela se lembrou de um encontro que teve com uma velha amiga do colégio. Alguém que falou em segredos de família, de histórias obscuras envolvendo desaparecimentos e... negócios sujos. Seu Antônio, você nunca mencionou que teve um parente que morreu, certo? Pare me fazer passar por louco, Mariana. Antônio gritou, a voz ecoando pelo cômodo. Você não entende que eu fiz o que tinha que fazer? Mas o que ele tinha feito? O ar estava pesado, quase impassível. E quando a polícia tentou acalmar a situação, um tiro disparou do lado de fora. Mariana sentiu o coração parar.
O fazendeiro estava agora com uma arma apontada para a direção da porta. O eco do disparo reverberou pela sala e todos ficaram congelados. E então alguém gritou: "É uma armadilha! A casa está cercada!" O pânico tomou conta da sala. As palavras pareciam um estalo, como se a verdade tivesse prestes a ser revelada. De maneira mais brutal do que poderiam imaginar. Mariana olhou para Antônio e naqueles olhos ela viu tanto desespero quanto um brilho que a confundia. E antes que pudesse processar, Helena gritou novamente: "Não se mova! O que você acha que eu vim fazer aqui?" E tudo de repente se ressignificou. A revelação era mais do que todos poderiam suportar. Não era apenas sobre a filha de Antônio. Era sobre uma teia de mentiras que envolvia gente poderosa e suas verdades obscuras. A vida de Mariana não seria mais a mesma. E ofegante, ela se perguntou: quem era realmente seu Antônio? E Helena, o que mais ela sabia? As perguntas agora cercavam a novo nível de profundidade. O passado nunca esteve tão próximo. Mariana estava paralisada, o coração disparado. Ela não conseguia processar tudo. O fazendeiro com a arma na mão, Helena se apresentando e seu Antônio em silêncio, como se tudo tivesse sido revelado em um instante. "O que você fez com Helena?" Ecoou mais uma vez, e Mariana sentiu as paredes da mansão se fecharem ao seu redor. Eu não fiz nada! Antônio tentou defender-se, mas a hesitação em sua voz a deixou em dúvida. As palavras escapavam dele como se não tivesse certeza do que estava dizendo. Isso a assustava. Helena avançou, os olhos ardendo. "Antônio, você precisa explicar. O que houve realmente?" Sua voz tremia, mas havia uma força por trás dela. Mariana estava absorvendo tudo, tentando entender o que acontecia. O que mais Antônio havia escondido? "O que você sabe?" "Helena!" O fazendeiro pressionou, ainda com a arma erguida. "Fale ou vou fazer você falar." Mariana sentiu o pânico tomando conta dos seus sentidos. A tensão era palpável, como um fio prestes a romper. Então, como se o tempo tivesse parado, Helena soltou uma frase que drenou a adrenalina da sala. "Antônio, você não é o homem que eu pensei que conhecia. E vou provar isso." Os olhares se concentraram nela, e a promessa tornou-se uma ameaça. Mariana sentiu um frio na espinha. O que quer que estivesse prestes a ser revelado mudaria tudo. "Ninguém precisa se machucar. Por favor," Antônio implorou, olhando de um rosto para outro em desespero. Mas era tarde demais. A confusão estava formada e todos queriam respostas. "Você não tem coragem de olhar." "Para o que fez, Antônio?" A acusação de Helena cortou o ar. "Por sua causa, vidas foram destruídas. E eu sou a prova viva." Mariana ficou em choque. O que ela estava dizendo? A verdade parecia estar flutuando em um limbo entre eles. "Cale-se!" O fazendeiro gritou, sem saber em quem direcionar sua raiva. Nesse momento, um estalo ecoou. A porta explosivamente se abriu e 2 agentes da polícia entraram, armas em punho, todos no chão. Uma das policiais gritou, fazendo a multidão dispersar. A presença da polícia jogou água na fogueira emocional, mas não trouxe a calma. O fazendeiro hesitou, sua raiva agora se misturando à confusão. "Helena, o que você está fazendo aqui?" Uma das policiais, com um olhar intenso, reconheceu a jovem e sua voz. Tinha um tom menos ameaçador, mas ainda assim alarmada. "Você não deve estar envolvida nisso!"
Mariana não sabia se estava vivendo um pesadelo. Todos estavam esperando por respostas, mas a única coisa que se ouvia era o celular de Antônio mais uma vez, vibrando sem parar. Ele olhou para a tela, o rosto pálido como um fantasma. Não, não pode ser ela! Quem? Mariana mal conseguia conter a inquietação. Então, como uma bomba prestes a estourar, ele revelou: É a nossa filha! A nossa filha desapareceu! Mas o que você não sabe, Helena? A voz dele falhou. Ela está viva! O mundo de Mariana girou. Sua filha? O que está acontecendo aqui? A declaração e a revelação foram um soco no estômago. Ela sentiu como se tudo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. Então, de repente, um homem misterioso apareceu no porta-American do fundo da sala, emergindo das sombras. Ele estava com um capuz puxado, mas logo se revelou como um velho conhecido de Mariana. E sua presença trouxe um novo tipo de tensão ao ar. Chega! Eu sei mais do que todos vocês aqui! As palavras dele queimaram a atmosfera. A expressão de Antônio transformou-se. O que você está fazendo aqui? O homem riu de forma sardônica, refletindo na confusão de todos. Você pensou que poderia esconder isso para sempre? Mariana sentiu que o chão se movia sob ela. O que você sabe? O velho a encarou e sua voz ecoou como um trovão. Antônio não só tem uma filha, mas também esconde um segredo muito maior. Ele está ligado ao desaparecimento de muitos outros. Vidas foram tocadas, e não só de Helena. As palavras do homem atingiram como marteladas. Mariana não sabia em quem confiar. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Antônio rugiu desesperado, mas seu olhar traía um misto de medo e raiva. Você não conhece a história de Helena, o que ela realmente fez e por que está aqui agora. O homem gesticulou amplamente, como se estivesse expondo um grande quadro do que estava prestes a ser revelado. Os olhos de Helena se escureceram. O que mais você sabe? Me diga agora! A tensão alcançou seu pico, e o fazendeiro, ainda segurando a arma, vacilava, perdido entre a fúria e a dúvida. Mariana se agitava, imaginando a repercussão. Como tudo isso poderia ser verdade? As ligações e as mentiras se emaranhavam, e a noite já não era mais sobre um simples trabalho de cuidadora. Estava prestes a desmoronar, e ela não sabia se estava preparada para o que viria a seguir. E então, em um ato inesperado de bravura, ela olhou para Antônio. Diga a verdade agora! O que está escondendo? O que você fez? E a sala ficou em silêncio, presa no fio do possível colapso de tudo o que conheciam. As histórias se entrelaçavam e a noite prometia revelações que mudariam para sempre o destino de todos ali presentes. Mariana estava paralisada, o coração disparado. Ela não conseguia processar tudo. O fazendeiro com a arma na mão. Helena se apresentando. E seu Antônio em silêncio, como se tudo tivesse sido revelado em um instante. O que você fez com Helena? Ecoou mais uma vez, e Mariana sentiu as paredes da mansão se fecharem ao seu redor. Eu não fiz nada! Antônio tentou defender-se, mas a hesitação em sua voz a deixou em dúvida. As palavras escapavam dele, como se não tivesse certeza do que estava dizendo, e isso a assustava. Helena avançou, os olhos ardendo. Antônio, você precisa explicar! O que houve realmente? Sua voz tremia, mas havia uma força por trás dela. Mariana estava absorvendo tudo, tentando entender o que acontecia. O que mais Antônio havia escondido?
O que você sabe, Helena? O fazendeiro pressionou, ainda com a arma erguida. Fale ou vou fazer você falar. A tensão era palpável, como um fio prestes a romper. Então, como se o tempo tivesse parado, Helena soltou uma frase que drenou a adrenalina da sala. Antônio, você não é o homem que eu pensei que conhecia. E vou provar isso. Os olhares se concentraram nela, e a promessa tornou-se uma ameaça. Mariana sentiu um frio na espinha. O que quer que estivesse prestes a ser revelado mudaria tudo. Ninguém precisa se machucar. Por favor, Antônio implorou, olhando de um rosto para outro, em desespero. Mas era tarde demais. A confusão estava formada e todos queriam respostas. Você não tem coragem de olhar para o que fez. Antônio, a acusação de Helena cortou o ar. Por sua causa, vidas foram destruídas. E eu sou a prova viva. Mariana ficou em choque. O que ela estava dizendo? A verdade parecia estar flutuando em um limbo entre eles. Cale-se! O fazendeiro gritou, sem saber em quem direcionar sua raiva. Nesse momento, um estalo ecoou, a porta explosivamente se abriu e 2 agentes da polícia entraram, armas em punho. Todos no chão! Uma das policiais gritou, fazendo a multidão dispersar. A presença da polícia jogou água na fogueira emocional, mas não trouxe a calma. O fazendeiro hesitou, sua raiva agora se misturando à confusão. Helena, o que você está fazendo aqui? Uma das policiais, com um olhar intenso, reconheceu a jovem. O tom dela era menos ameaçador, mas ainda assim alarmada. Você não deve estar envolvida nisso. Mariana não sabia se estava vivendo um pesadelo. Todos estavam esperando por respostas, mas a única coisa que se ouvia era o celular de Antônio mais uma vez, vibrando sem parar. Ele olhou para a tela, o rosto pálido como um fantasma. Não! Não pode ser ela! Quem? Mariana mal conseguia conter a inquietação. Então, como uma bomba prestes a estourar, ele revelou. É a nossa filha. A nossa filha desapareceu. Mas o que você não sabe, Helena, a voz dele falhou. Ela está viva. O mundo de Mariana girou. Sua filha? O que está acontecendo aqui? A declaração e a revelação foram um soco no estômago. Ela sentiu como se tudo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. Então, de repente, um homem misterioso apareceu no porta-American do fundo da sala, emergindo das sombras. Ele estava com um capuz puxado, mas logo se revelou como um velho conhecido de Mariana. E sua presença trouxe um novo tipo de tensão ao ar. Chega! Eu sei mais do que todos vocês aqui! As palavras dele queimaram a atmosfera. A expressão de Antônio transformou-se. Você? O que é que você está fazendo aqui? O homem riu de forma sardônica, refletindo na confusão de todos. Você pensou que poderia esconder isso para sempre? Mariana sentiu que o chão se movia sob ela. O que você sabe? O velho a encarou e sua voz ecoou como um trovão. Antônio não só tem uma filha, mas também esconde um segredo muito maior. Ele está ligado ao desaparecimento de muitos outros. Vidas foram trocadas e não só de Helena. As palavras do homem atingiram como marteladas. Mariana não sabia em quem confiar. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Antônio rugiu desesperado. Mas seu olhar traía um misto de medo e raiva. Você não conhece a história de Helena! O que ela realmente fez? E por que está aqui agora? O homem gesticulou amplamente.
como se estivesse expondo um grande quadro do que estava prestes a ser revelado. Os olhos de Helena se escureceram. O que mais você sabe? Me diga agora! A tensão alcançou seu pico e o fazendeiro, ainda segurando a arma, vacilava, perdido entre a fúria e a dúvida. Mariana se agitava, imaginando a repercussão. Como tudo isso poderia ser verdade? As ligações e as mentiras se emaranhavam, e a noite já não era mais sobre. Um simples trabalho de cuidadora estava prestes a desmoronar, e ela não sabia se estava preparada para o que viria a seguir. E então, algo inesperado aconteceu. O homem, com a voz ameaçadora, tirou um disco rígido do bolso e o ergueu no ar. Aqui está! As provas de tudo! As transações, os nomes! Você não pode escapar disso, Antônio! O brilho do dispositivo parecia brilhar como uma luz no escuro. Mas, no mesmo instante, um barulho ensurdecedor cortou a sala. Um disparo. O fazendeiro, aterrorizado, puxou o gatilho enquanto a pressão aumentava. O mundo parecia desacelerar. A bala atingiu o homem e ele caiu no chão, bélico e imóvel. Alguém gritou: "Não!" Mas Mariana estava paralisada, o coração fazendo um nó em sua garganta. O que acabara de acontecer? O homem estava prestes a expor tudo e agora tudo se tornara um caos. As partes se juntavam, mas não da forma que ela esperava. A gritaria tomou conta e a policial gritou ordens, enquanto a tensão se espalhava como fogo. Helena, agora em pânico, olhava para Antônio. Você sabia que isso iria acontecer. A conexão entre os dois soava explosiva. Mariana se sentia perdida em meio a essa tempestade emocional. Era um choque atrás do outro. E a linha entre amigos e inimigos se tornava cada vez mais nebulosa. A visão do homem caindo, os rostos de horror ao redor. A ideia de que tudo isso poderia ser parte de um plano maquiavélico. Mariana se pergunta quem realmente era Antônio e se havia algo ainda mais sombrio planejado por trás das cortinas da vida que ele estava levando. A noite agora estava mais sombria, mais imprevisível do que nunca. O que mais Antônio esconderia? O que teria acontecido com a filha dele? E aquela bala teria mudado tudo de forma irreversível? Ela sabia apenas de uma coisa: nada seria como antes. O jogo acabara de mudar, e Mariana sentiu a dor do desconhecido, o peso da escolha que ainda teria que fazer. E essa escolha parecia estar se aproximando rapidamente. Mariana estava paralisada, ainda assustada com o que acabara de acontecer. O corpo do homem caído no chão. A realidade pesava como uma pedra sobre ela. O barulho da sirene se apequenou ao fundo, enquanto um silêncio mortal tomou conta da sala. Ela olhou para Antônio, que parecia um fantasma, seu rosto pálido como um papel. A confusão e a raiva estavam escritas em cada linha de seu semblante. Helena, com os olhos cheios de lágrimas, encarou Antônio. Você sabia que isso ia acontecer? Você trouxe tudo isso para nós. Sua voz era um grito, uma descarga emocional. Mariana sentia um nó na garganta. A conexão que construíra com Antônio parecia desmoronar como um castelo de cartas. Mas havia algo mais ali, uma verdade que clamava para ser revelada. O homem caído, a filha desaparecida, as mentiras. Tudo estava interligado, como fios de uma teia sombria. "Antônio, diga algo!" gritou Helena, a voz tremendo com um misto de dor e desapontamento. Ele parecia preso, a mente lutando para processar.
tudo. Era como se ele estivesse capturado entre a culpa e a necessidade de proteger a família. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger vocês. Ele finalmente murmurou, a voz sem convicção. Mas o que ele realmente queria proteger? Era a fama, a fortuna ou sua própria consciência. As palavras permaneciam no ar, pesadas e cortantes. A polícia agora cercava a casa. Os gritos se mesclavam aos ruídos de passos apressados, enquanto os agentes procuravam desarticular o caos. Mariana sentiu a adrenalina invadir e, em um ato de bravura, decidiu que era hora de confrontar a verdade. Antônio, precisamos enfrentar isso juntos. Sua voz cortou o silêncio tenso. Se não falarmos agora, tudo isso acabará muito pior. A determinação queimava em sua alma. Ele a olhou e, pela primeira vez, viu um raio de esperança. Você não entende, Mariana. Muitas vidas estão em jogo. Helena se aproximou. Sim, muitas. Ela gesticulou para o corpo no chão. Essa vida pode não ser a única que se perderá se você não contar tudo. Os policiais irromperam na sala, prontos para agir. Todos vocês, levantem as mãos e não se movam. O clima era caótico. Mas agora, com cada um em sua posição, parecia que a verdade começava a se desdobrar. A tensão era palpável, como uma corda prestes a arrebentar. Mariana viu o olhar entre Antônio e Helena e percebeu que eles já tinham um passado que unia suas dores. Um segredo que precisava ser exposto. Vamos, Antônio. Venha comigo. Fale a verdade para que possamos recuperar o controle. Vamos ser uma família novamente. Mariana suplicou, segurando a mão dele. Ele hesitou, mas então um pequeno sinal de relutante aceitação começou a surgir. Helena, eu nunca quis que isso acontecesse. Eu só queria que você estivesse segura. As palavras pareciam difíceis de transformar em som, mas o peso de não dizer a verdade agora era indiscutível. O clima tenso começou a se dissolver lentamente, como se as palavras carregassem a capacidade de curar, mesmo diante da tragédia. Os policiais aguardavam ansiosos e, com uma única respiração profunda, Antônio começou a falar. As revelações explodiram como fogos de artifício. O verdadeiro motivo do desaparecimento de Helena, a ligação com negócios escusos e a luta desesperada para proteger a filha que estavam prestes a perder. Mariana mal podia acompanhá-las, mas o sentimento de que tudo estava finalmente se desatando lhe dava alívio. Quando as palavras finalmente cessaram, a sala ficou em silêncio novamente. Mas agora não era um silêncio de medo. Era um silêncio de esperança, de mudança. O peso que antes aprimorava seus corações agora parecia menos árduo. Mariana estava convencida de que, independentemente do que acontecia, eles encontrariam uma forma de seguir adiante. Mas antes que pudessem desenhar um novo futuro, o som de sirene se aproximou, penetrando na noite, e Mariana soube que as consequências viriam a seguir. Afinal, a reparação dos erros do passado não seria fácil. Quantos segredos ainda precisavam ser descobertos? Com um último olhar significativo, ela se virou para Antônio, a ansiedade pulsando radicalmente. No ar! O que mais eles teriam de enfrentar juntos? E então, num eco do que se seguiu, o futuro parecia mais amplo, mas também envolto em incertezas. Mariana sabia que sua vida mudaria para sempre e que a jornada deles estava apenas começando. Ei, você não pode perder essa jornada!
Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É agora! Apresente seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com estas ações.